Boa noite, queridos. Que delícia estar aqui em mais uma grande oferta para vocês. Esse festival está bombando. E se vocês ainda não assinaram o manifesto, convido vocês a fazerem isso. Essa daqui a gente está numa semana intensa de realmente mergulhar em aprendizagem autodirigida por várias frentes. Estamos com uma programação extensa e maravilhosa aqui. Não sei se todos estão inscritos e recebendo pelo WhatsApp. Acho um alívio receber pelo WhatsApp, porque daí já vem ali a agendinha completa com os links. Vocês não se inscreveram ainda, eu vou botar aqui para vocês no chat os dados certinho, porque é uma mão na roda. Você vai lá, você já sabe onde você acha tudo, né? Tem pela agenda também. Enfim, então seguimos aqui como fazer as gravações, pus para gravar agora, e aí a gente está transformando isso em gravações para baixar lá no YouTube. Então, quando terminar aqui, eu mando para a Fernanda, ela ajuda a gente com isso, e aí vai lá para o nosso canal. Assim, quem não está podendo ver ao vivo, tem a possibilidade de seguir vocês e acompanhar esse conteúdo depois, tá bom? Então, estamos falando agora com quem está aqui, dando as boas-vindas, mas também abertos e dando as boas-vindas com quem for olhar isso depois. O convite para assinar o manifesto é contínuo, a gente quer realmente se reconhecer como essa comunidade que quer dar esse passo, né, e de um aprender a partir dessa origem do que nos move. Então, se você se reconhece, assina, compartilha para a gente se ver como uma grande comunidade e a potência que isso pode ter. Também, se alguém sai muito interessado das nossas sessões, temos uma possibilidade que chamamos Learning Pods, onde ficou ainda muita coisa que a gente quer aprender, quer digerir, quer seguir. Então, pods que a gente vai fazer a partir de domingo, a proposta é que sejam 2 encontros. Patrícia, não sei facilitar, não sou boa nisso, não tem problema. No site ali, quando vocês abrem com a agenda, ali tem um lugar que tem Learning Pods, tem todo um material, você não precisa ser facilitadora de nada, ali está tudo mastigadinho, o que você precisa para fazer, e tem uma agenda para propor Learning Pods também. E, enfim, tem várias possibilidades, então, da gente estar acessando essa aprendizagem nos conteúdos e temas mais diversos que nos tocam o coração. E hoje estou aqui com a alegria de trazer, ou ofertar, né, oferecer essa oficina que Cassiana e Elaine vão dar para a gente, do Lifelong, e que vocês vão poder falar por 1 hora aqui com a gente sobre o que é isso, história, como que se aprende e se vive, e se tudo como uma unidade de ser que somos. Estou muito feliz de poder conhecer mais o trabalho de vocês aqui, ver como a gente consegue ir costurando mais nossas vidas aqui. Então, Cássia, Elaine, todos os presentes, bem-vindos. A palavra está com vocês. Obrigada, Patrícia. Muito bom, obrigada, Alan. Quer começar? Vamos lá. A gente pensou aqui em começar já com o conteúdo, nem fazer uma breve apresentação, mas como estamos em poucos, acho que a gente dá para fazer uma rodada aqui, né, para a gente saber quem está aqui. Alguns a gente conhece, outros não. Então, seria legal a gente fazer essa rodada, quem está aqui se apresentar e só contar para a gente se conhece ou não, né, o termo Lifelong Worker, se já sabe o que é, se está mais por curiosidade para saber o que é isso exatamente, só contar para a gente o que sabe, qual a expectativa aqui de entender ou conhecer o Lifelong Workers. Ângela eu já sei, né? Mas vamos começar por ela, que ela já anima aqui o pessoal. Vamos lá, Ângela. Conta pra gente. Bom, sou uma super curiosa, muito feliz, né? Tanto com o processo de conhecendo, né?
esse mundo nos últimos anos, né, de aprendizagem autodirigida, lifelong learning, lifelong worker, e isso me dá muita vitalidade, estudar esses temas, entrar em contato com pessoas que estão buscando esse movimento, né, de vida. Então, eu fico muito feliz, estou com a Cassiana lá no projeto da Lifelong Worker e cada vez mais eu percebo que sei ainda muito pouco. Então, estou encantada com tudo isso. Por isso que eu estou aparecendo em tudo. O Festival Raiz, então... Estou bem feliz. Obrigada. Bom te ver aqui. Matabe, quer contar para gente? Olá, boa noite aí para todos. Boa noite. Em relação a esse tema, o que eu poderia dizer que desde quase sempre, né, eu me interessei por muitas coisas ao mesmo tempo. E mesmo fazendo uma faculdade específica na área de ciências, que é a física, eu estava interessado em literatura, em tudo quanto é debate de um monte de outras coisas e tal. E no ambiente de trabalho eu sempre me senti meio uma mosca branca, porque eu estava a fim de conversar e de saber sobre qualquer assunto, né? E continuo até hoje. Então, assim, é comum eu estar com leitura paralela de 10, 12 livros juntos. E assistindo agora em casa, então, assistindo live de tudo quanto é coisa, né? Então, para mim, isso é natural e, assim, eu falo assim, nossa, descobri que tem mais gente que gosta disso também, porque no meu trânsito de influência, no ambiente de trabalho, eu não encontro pares assim, né? Que bom, né? Bom. Que esses ambientes permitem isso, né? A gente vai conhecendo gente tão diferente que se complementa em um monte de coisa, né? Muito gostoso, muito bom. Zé, o homem misterioso. Oi, meninas, tudo bem? Tudo bem? Eu tô aqui com a minha filhota aqui, que ela dormiu no meu colo, eu tô um pouco do olho no peixe, outro no gato. Tá tranquilo. O lance é sobre a curiosidade da aprendizagem, né? Isso. Se você já sabe o que é lifelong work, se é um termo, né, diferente para você, se está curioso para saber. Não, eu tô super curioso porque eu ouvi vocês falando, participei daquele dia da metodologia de vocês, fiquei super interessado. Fato é que eu sou um aprendiz ao longo da vida desde que eu me conheço, assim. Só não sabia que tinha nome para isso. E aí eu tô nessa... Fiz um curso há pouco sobre facilitação em espaço de aprendizagem e eu tô empolgado assim, em dividir conhecimento, em saber novas formas e desdobramentos de como a gente pode pensar a educação, não só entre as pessoas, mas a educação autodirigida também, que é super importante, né? Como é que... Quais são os caminhos que a gente pode sei lá, se eu puder dizer aqui, hackear a nossa vida para ser mais efetivo, né? Tirando o peso de, preciso estudar, preciso saber. Acho que é mais isso, assim. Legal. Muito bom, Zé, obrigada. Alessandra, quer contar para a gente aí um pouco do que você pensa disso? Olá, pessoal. Olá. Eu nunca tinha ouvido falar desse termo. Eu sou nova aqui nessa semana, fui convidada por uma amiga e estou amando. Que bom. Eu falei, meu Deus, por que eu não vi isso antes? Eu estou Depois perdendo que tudo, começa- todo mundo aqui é amigo. Oi? Depois que começa a ficar igual uma tab, não para mais, né? Pois é. E aí eu vi... Bom, e aí eu estou tentando experimentar de tudo que eu consigo. No segundo dia eu estava até cansada, sabe? Eu falei, ai, meu Deus, não aguento mais, acho que não adianta querer ver tudo, né? Porque a nossa cabeça fica assim também. Aí eu vim para saber o que era, mas antes de estar aqui, eu rapidamente puxei, né? No Google. E aí, inicialmente, veio um... Eu não li, na verdade, né? Eu quero, mas só, sabe, quando vem rapidinho. Num dispositivo, eu achei
que era a transformação profissional, algo a respeito de transformação profissional. Agora eu puxei em outro, e aí está falando que é aprendizagem ao longo da vida, né? Pelo que eu estou entendendo. Então, enfim, foi isso. Eu estou aqui para aprender. Bem-vinda, Obrigada. muito bom. Obrigada. Stephanie, está ouvindo a gente? Tô sim. Oi, gente. Oi. Eu vim aqui por curiosidade, é aprendizagem, eu estou aqui para aprender, eu não conheço realmente o termo, né? E aí eu falei, bom, vamos ver, né? Acho que tem a ver com trabalho, tem a ver com aprendizagem, vamos ver no que vai dar isso aqui. Muito bom. É uma delícia ver um grupo assim, todo mundo quer aprender, né? Que é isso aí, né? A gente está num evento que inspira, né, a gente a ir buscar mesmo, né? Então, para a gente é super gostoso ter pessoas abertas assim a coisas novas, né? E assim, não sei o que é, mas quero aprender, quero entender, é o mais gostoso, né? Miriam, vou deixar a Camila, que a Camila está ali mastigando, não vou atrapalhar. Fica à vontade, Camis. Miriam? Oi. Oi, Miriam. Tinha uma criança chorando aqui, por isso Você é muito lifelong workers. Muito, tá tudo certo. Eu me interessei muito pelo tema, porque realmente eu acredito que seja um desafio a gente conciliar os diferentes papéis. Eu acho que isso vem evoluindo de uma forma boa nos últimos anos, né? Mas eu me formei há uns 10 anos. Eu fiz psicologia. E na época a gente falava muito de a gente guardar nossas experiências, reservar para estabelecer um rapport, para trabalhar com essa... Tinha outra mentalidade, outro mindset. E eu fui tentando acompanhar a evolução, mas isso tem que ser uma forma... isso não é uma coisa tão... orgânica ainda. Né? Tem esse... Tá bom? Deu uma travada. Falei, não é uma coisa tão... Aí não deu para... Parou no tão. Agora só conta para a gente o que você falou. Não é uma coisa tão... Eu acredito que ainda tenha muitas empresas... Existem muitas empresas que têm essa dificuldade, que tem pessoas que já estão num momento diferente, que já têm uma dinâmica diferente. E até a questão do aprendizado autodirigido também... eu acredito que as pessoas ainda não sabem estabelecer os objetivos e seguir um caminho e seguir essa jornada de uma forma proposital, intencionada, né? Uhum. Então, esse festival já tem... Todo workshop, todo encontro que eu tenho participado, eu saio de uma forma diferente do que eu entrei. E me sentindo parte mesmo. Era um chamado que eu tinha há algum tempo e que eu estou vendo exemplos mais práticos por aqui. E já saindo com um monte de insights, um monte de coisa para ler, e um monte de coisa para procurar, e querendo entrar em todos os grupos. Muito bom, que legal, Miriam, obrigada. Camila, agora dá? Vamos lá. Dá, gente, desculpa, eu vim jantar com vocês aqui. Imagina! Tranquila, a gente sabe como é tudo isso. Acabou, a parte 2 está no forno. Mas eu não queria deixar de vir, eu acompanho o trabalho da Cassi faz algum tempo e admiro bastante o que ela faz, e as pesquisas e o conhecimento que ela traz. Então, na hora que eu vi o nome dela no festival, eu vim aqui prestigiar e aprender um pouco com vocês, estou bem empolgada de estar aqui. Ah, muito bom, muito bom. Faltou eu e você, né? Uhum. Então, me apresentando aqui rapidamente, eu sou a Cassiana Buozzi, muito feliz de estar aqui com vocês. Sou lifelong learner, muito antes desse termo existir, mais ou menos como alguém trouxe, não lembro se foi o Matab ou o Zé, talvez, acho que foi o Zé, que falou, eu já era isso, é exatamente assim que eu me sinto, e sou lifelong worker, né? Desde sempre também cresci ouvindo meu pai, comecei a trabalhar muito nova por opção, e cresci ouvindo meu pai repetir frequentemente de que por ele trabalharia até uns 90 anos de idade, ele não se aposentaria pelo puro prazer assim de trabalhar, né? E me identifiquei muito cedo com isso
E acho que é uma das primeiras coisas assim que a gente queria trazer, né, sobre a ideia de lifelong workers. Muita gente fala assim, do quê? Trabalhar a vida inteira? Tô fora! Mas antes disso eu vou esperar a Elaine se apresentar, mas só para vocês saberem rapidamente, assim, bem rapidamente, quem quiser entender um pouco mais do meu perfil, minhas formações, essas coisas todas, eu não gosto nem de ficar usando o nosso tempo aqui para isso, até porque eu acho que tudo que a gente tinha, a gente precisa reconstruir em diversos aspectos, né? E isso também tem a ver com lifelong learning e lifelong working, digamos assim. Mas falando mais especificamente de hoje, eu atuo com futuros e foresight. Eu sou pesquisadora de futuros há muito ano, hoje trabalho com foresight estratégico e trago o foresight estratégico muito aplicado para a vida das pessoas, mas pensando sempre numa vida do ponto de vista mais integral. Mas como lifelong workers aqui, a gente foca muito na questão da carreira, do profissional, dos negócios, independente de qual é o seu papel. Se hoje você está atuando para uma organização, se você está empreendendo por conta, se você tem uma startup, né? Então, a gente fala de uma forma geral dessa convergência da vida pessoal com o trabalho e, especialmente, como que diversos estudos aí de longevidade, né? Tudo que a gente já sabe hoje, que viveremos mais e mais e mais, e tem riscos tremendos aí da previdência, e tem muitas outras questões da própria essência do lifelong learning, né? Que é o aprendizado ao longo da vida. A gente, de certa forma, pluga tudo isso e daí surge a Lifelong Workers. Então, eu sou a fundadora, mas, na verdade, somos no núcleo algumas pessoas e a Elaine é uma das nossas super parceiras aqui do núcleo da Lifelong Workers também, uma pessoa que eu admiro demais, que trabalha em rede, nós trabalhamos em rede. E é isso, Lan, se você quiser se apresentar. Pessoal, então eu sou Elaine Campos, eu me descobri lifelong worker, primeiro lifelong learning, né? Também sempre gostei de aprender, e aí fui descobrindo minha turma, né? Entendendo que, assim como vocês disseram, tem muita gente que gosta disso, que acaba se descobrindo quando entra num grupo, começa a pesquisar, entender. E hoje, com tanta informação que a gente tem, tanto curso, eu falo que eu sou a louca dos cursos também. Eu quero fazer tudo, né? Me inscrevo em um monte de coisa, e estou sempre aprendendo assuntos. E aí você começa, né? Com o tempo, afunilando um pouco e caminhando para assuntos que realmente, né? Vão construindo ali algum olhar mais específico seu. Então, com essa questão toda do aprendizado, eu também descobri que, enfim, precisava mudar de carreira, precisava mudar o formato de trabalho, fiz essa mudança, hoje eu trabalho em rede, né, que a gente vai falar um pouquinho disso, vou contar um pouco da minha experiência para vocês, que tem tudo a ver tanto com lifelong learning quanto com lifelong worker, que eu também achava que era uma coisa assim, como assim trabalhar a vida inteira? Eu era uma dessas, né, que o learning me interessava muito, agora o worker eu falava, bom, não sei se é para tanto assim, né, para ser uma lifelong worker. E hoje eu entendi muito isso e entendo que eu estou nesse caminho, né, realmente. E além disso, né, desse trabalho em rede, só contando um pouco a minha formação, eu sou publicitária, hoje atuo também com design thinking, criação de comunidades, e sou uma estudiosa de muitas metodologias aí, né, que tem o ser humano no centro, então, desde design thinking, sociocracia, estou aí caminhando também para estudos de futuros com a Cassi, então, essa coisa da aprendizagem autodirigida vai abrindo um universo para a gente cada vez mais incrível, né, mais cheio de coisas. E hoje estou aqui também para trocar um pouco com vocês e aprender muito com vocês, né? Que só nessa abertura aí já deu para ver que a gente tem muita coisa para trocar. Então, acho que esse espaço a intenção é não só a gente estar contando aqui alguma coisa ou trazendo, mas também ouvir um pouquinho da experiência de vocês. Então, vamos lá. Eu queria saber, por favor, o que é foresight, que a Cassiana falou? Eu não sei. Não, Obrigada. quase ninguém sabe. Muito excelente pergunta, Alessandra. É um termo ainda muito novo no Brasil, no mundo de uma forma geral, mas no Brasil mais ainda. Foresight pela palavra foresight, mas se a gente colocar em português é prospectiva, mas mesmo em português o pessoal também não tem muita compreensão da ideia, né, de prospectiva. Foresight é a nossa habilidade natural dos seres humanos e só dos seres humanos de antever eventos, tá? De pensamento antecipatório que a gente fala. Então, por exemplo, se a gente está no meio da mata e sente um cheiro de chuva, por exemplo, a gente não precisa chover para saber que vai chover. Isso é o foresight. Isso é diferente de instinto, porque o pessoal fala assim, mas os animais também... É diferente, tá? Até nas próprias áreas do cérebro e tal. Ou seja, a
habilidade de pensamento antecipatório, ela é só do ser humano. O que é o foresight estratégico? De forma muito simplista. É o pensamento antecipatório, só que depois é uma grande área de estudos no campo de Futures Studies, né, que são estudos de futuros, que aqui no Brasil a gente não tem nenhuma formação até hoje para isso, para ver o quanto, infelizmente, estamos atrasados, porque diversos outros países do mundo têm graduação e pós-graduação nisso. Aqui no Brasil estão começando a pipocar aí algumas pós-graduações, mas ainda assim estão num estágio muito inicial. Então, todo o meu trabalho, toda a minha formação nessa área também sempre foi de forma muito autodirigida, porque estava tudo lá fora, e eu fui me especializando com todos os materiais que eu precisei eu mesma, e me autodirigindo para me desenvolver, além das certificações que eu tenho hoje, que são internacionais, mas que, felizmente, pela tecnologia aqui também a gente consegue estudar muito mais, né? Mesmo ainda não sendo oferecido. É o que muita gente confunde com futurismo, tá? Se eu fosse falar assim, é futurismo? Primeiro que particularmente eu e toda a linha dos meus professores, a gente nem usa a palavra futurismo por uma série de questões. Futurismo, para começo de assunto, remete a uma época, né, e um movimento específico que não é bem a ideia de estudo de futuros. Mas o que muita gente conhece por aí é a ideia do que o brasileiro conhece como futurismo. Mas o foresight são as metodologias para a gente criar os cenários futuros e para a gente construir essa ponte, então, de como a gente chega lá. Ele lembra um pouco, conceitualmente, mas é completamente diferente, um planejamento estratégico. Mas a forma com que ele é feito é completamente diferente, é bem mais disruptivo, tá? Então, espero ter... Deu para entender, mais ou menos? Não é bem o papo de hoje, mas... Depois a gente te passa, se você seguir lá na Lifelong Workers, tem vários artigos que eu escrevo, que eu vou tangibilizando isso um pouco mais, assim, o que isso significa na nossa vida. Tá bom? Então a gente vai deixar o link do site aqui. Deixei no chat para vocês ali o link do glossário de futuros, que está bem bacana também. Aí vocês já conseguem conhecer alguns termos e também dar uma olhadinha nos outros conteúdos lá. Isso. E aí, na Lifelong Workers, eu trago muito disso tudo, só que muito aplicado para as nossas vidas, como que isso interfere nas nossas vidas pessoais, nas nossas carreiras, enfim, na nossa integralidade como um todo, tá? Então, basicamente é isso. Para começar, gente, então eu só queria dar uma sinalizada aqui para vocês em relação ao tempo. Estava previsto a gente ir até as 9. Eu posso ficar um pouquinho mais, não sei se Elaine até umas 9h15 talvez, mas não sei se todos podem ou não. Mas, de uma forma geral, a gente vai tentar ir bem até as 9, assim, passar o máximo do que a gente quer trocar aqui com vocês, na verdade, até as 9. E aí, se vocês estiverem animados ainda, a gente pode pensar em seguir aí mais uns minutinhos, combinado? Então tá, falando especificamente da onde vem, né? Eu já dei uma palhinha aqui, a apresentação, por acaso, se você puder colocar aí, por favor. Falando assim, da onde vem, né, basicamente, essa ideia o tema aqui hoje do nosso encontro é experimente-se como lifelong workers. E o que isso quer dizer acima de tudo? Assim, a parte mais simples disso, a parte mais simples quando a gente já sente que é um lifelong learner, já somos aprendizes, né, eternos por natureza, vem muito essa ideia assim, tá bom, agora eu sei muito, mas parece que eu não sei tanto, que é um pouco aquela grande diferença do chá, né? Não sei se vocês já ouviram falar do conhecimento, habilidade e atitude, ou seja, a gente só absorver a teoria não faz de nós pessoas que realmente a gente sabe aquilo, né, com conhecimento de causa. Por quê? Porque faltou a experiência. Então, eu já vinha trabalhando com educação transformadora, já vinha investigando muito, o futuro do trabalho eu já investigo há muitos anos, o futuro das relações também, e mais recentemente eu acabei me focando no futuro da aprendizagem. Então, a Lifelong Workers, ela surgiu é um termo que nós inventamos, tá, gente? Só para vocês saberem, mas ela vem da convergência dessas áreas todas, e mais a questão da longevidade. E, então, acho que tem muito essa ideia de, se queremos ser aprendizes eternos, assim, onde é que a gente vai colocar esse aprendizado todo que a gente está coletando
para que a gente vá para um próximo nível e para que a gente compreenda de verdade, né? Então, a gente entende que por meio de trabalho, quando a gente trabalha, é uma grande oportunidade para a gente sempre poder colocar isso a serviço do mundo, seja a serviço de uma única pessoa, seja a serviço de um grupo, seja a serviço de uma empresa. E daí já vem um pouco a própria desconstrução da ideia do que é trabalho, né? Para a grande maioria, trabalho é algo sofrido, trabalho é algo para pagar as contas. Então, o propósito da Lifelong Workers, acima de tudo, é o nosso propósito maior, é o que nos rege, e é para isso que a gente vive, todo mundo que vive aqui no núcleo e todo mundo que vem participar das nossas experiências se conecta cada vez mais com esse propósito, é a própria ressignificação da ideia de trabalho, da ideia da nossa relação com as nossas rendas e com as nossas receitas, e da ideia da nossa própria vida e da nossa integralidade, como que tudo isso permeia a nossa vida ao longo da história. O que acontece hoje quando a gente pensa na ideia de vamos trabalhar, né, como foi imputado para a grande maioria das pessoas que estão aqui, de toda a nossa geração aqui. A gente trabalha mais ou menos até uns 60 anos, depois a gente se aposenta e aí eu vou curtir a vida, né? Primeiro, quem disse que tem que ser assim? A gente ouviu essa história o tempo inteiro e a gente continua replicando, e aí vem um pouco aquele sentimento, quantas pessoas, muitas vezes, que não chegam na faixa dos 60, 65 anos, se sentem assim, gente, eu estou no máximo da minha potência hoje, do ponto de vista de produtividade, e o mercado, de uma forma geral, não dá espaço para isso, né? O mercado, de uma forma geral, quer saber ali dos mais jovens. E aí outros grandes questionamentos que a gente se faz aqui, que tem a ver com essa ideia da ressignificação do trabalho, da vida, está muito conectado com essa ideia assim. E é uma das provocações muito fortes que eu faço quando a gente fala de construir futuros mais regenerativos, de uma forma geral, não só para nós mesmos, mas para a sociedade de uma forma geral. Vem muito para esse lugar assim. Quem é pai e mãe hoje de criança pequena, eu falo, é um dos ápices, quando a gente pensa nessa linearidade de construção de carreira, de profissão, de negócio, o que quer que seja, um dos ápices, assim, considerado produtivos de um adulto, né, ativo economicamente falando, é em torno de 30 a 50 anos, que é exatamente quando a gente, especialmente quem resolveu, pôde, escolheu ali ter filhos, né? Quando a gente está criando novas gerações para o mundo, quando a gente precisa mais se doar em termos de amor, de dedicação e de transmitir valores, é quando a gente mais está enlouquecido tentando equilibrar tantos pilares da nossa vida e sem perceber, e aí vem alguns conceitos do próprio Maturana, né? Nós nos inspiramos muito em muitas ideias do Maturana, não sei se todos conhecem aqui, mas é um grande médico, biólogo e filósofo que faleceu há praticamente um mês atrás. Ele é chileno, mas ele fala muito dessa questão das culturas, como que as culturas são criadas e como que elas são, na verdade, como que elas vão se sustentando ao longo dos anos, a gente gostando ou não disso e essa cultura sendo boa ou não. E tudo isso tem muito mais relação com a nossa vida familiar e especialmente com a relação dos pais com as crianças do que a gente imagina. Então, a gente está falando de trabalho, a gente está falando de trabalho ao longo da vida, a gente está falando de aprendizagem ao longo da vida, mas uma das coisas mais importantes da gente entender em termos de impactos sistêmicos e causas mais profundas é a gente olhar para como as novas gerações são criadas. E quem criam as novas gerações? Somos nós, adultos formados, né? Então, eu sei que pode parecer um pouco filosófico demais, a gente tem relativamente pouco tempo aqui para explorar, mas é só para entender um pouco as raízes de tudo isso, da onde vem esse nosso propósito, da onde vem essa ideia de que precisamos mais do que urgentemente nos ressignificarmos com a ideia de trabalho. O trabalho não pode ser sofrido. A própria Patrícia está aí com o movimento do Muda Mundo Já, que a gente acha sensacional, conversa demais com a Lifelong Workers. O que é a Lifelong Workers hoje, né? A Lifelong Workers, ela é um ambiente de vivências que buscam encorajar que pessoas se conectem mais com a sua própria intuição, com as suas paixões e vivam disso e sejam reconhecidas por isso em todos os âmbitos. E quando a gente para pensar sobre isso, pensa de novo na ideia de trabalho, pensa de novo naquela ideia de, ai, gente, não vejo a hora de me aposentar.
Poxa, você vai trabalhar com o que você ama, com o que te dá energia todo santo dia para sair da cama, com coisas que você vai continuar aprendendo, porque isso eu não preciso nem ficar repetindo aqui, né? O quanto que hoje todo mundo já sabe que a gente precisa estar conectado e aprendendo aí constantemente, e você ainda está trabalhando, aprendendo sobre algo que você ama, e de alguma forma você entrega um valor na sociedade, e a sociedade reconhece esse valor e gera uma abundância em todos os aspectos por isso. Isso pode ser ruim. Então, eu acho que a desconstrução da ideia de, nossa, trabalhar a vida inteira, estou fora, já vem um pouco daí, né? Como as nossas crenças limitantes, assim, são tão enraizadas nessa ideia da linearidade de que trabalharemos até uma certa idade, depois vamos curtir a vida. Não! A gente curte a vida, a gente tem que curtir a vida desde sempre, né? Então, acho que vem muito daí o experimente-se como lifelong workers, né? Passando aqui, Lan, um pouquinho. Então, só vou dar uma contextualizada, assim, de mundo, que vocês estão cansados de saber. Bom, o que é lifelong worker, eu já respondi aqui, né? Mas para vocês se situarem um pouquinho mais, as transições, né? Porque a humanidade e a sociedade sempre evoluíram e a cada ciclo, essas transições estão cada vez mais curtas. E o que significa essa ideia das transições mais curtas? Muitos de vocês já devem estar cansados, nem vou me estender aqui muito nesse conceito, de saber sobre a revolução, né? A primeira revolução, que foi a agrícola, depois a segunda, que foi a industrial, a terceira, que foi a tecnológica, e hoje estamos na Revolução 4.0. E o que acontece? É só olhar os tempos que estão aqui, que dá para a gente perceber como essas revoluções, em cada período, elas eram, o primeiro período aqui agrícola foram quase mais de 100 anos, não, quase 100 anos, depois a segunda revolução aqui, né, quase 100 anos, a terceira a gente já vê que foram 60 anos, e a quarta, ela começou em 2011, mas está prevista para no máximo até 2040, ou seja, cada revolução que a gente passa na sociedade tem uma transformação tremenda e ela gera uma série de transições em todos os aspectos, em todos os níveis dos sistemas, inclusive nas nossas profissões, na nossa forma de realizar o nosso trabalho e da forma com que as próprias empresas também precisam da gente cada vez mais, né? Então, essas transições, elas estão muito aceleradas. Para vocês terem uma ideia, existem diversos estudos hoje que mostram que pessoas que hoje estão na faixa de 40 anos de idade, estudos que saíram há mais ou menos uns 3 anos atrás, dizendo isso, tá? 2, 3 anos atrás. Pessoas que estão na faixa dos 40 anos de idade passarão ainda por, no mínimo, mais 3 transições profissionais. E transição profissional, eu não estou falando mudança de emprego, ou seja, eu sou uma profissional de marketing, eu saio de uma empresa e vou para outra. Isso não é transição profissional, isso é mudança de emprego, né? Transição profissional é, de fato, você fazer outra coisa completamente diferente daquela a qual você fez por muitos anos, a qual você se formou e realizou por um determinado momento. É uma transição que acaba sendo de vida, porque não tem como a gente fazer uma transição de carreira, uma transição profissional e, consequentemente, isso não impactar na nossa vida também de forma mais sistêmica, né? Então, é disso que se tratam as transições e o que muita gente também tem dificuldade de entender, o que é uma transição. Uma transição, gente, é o próximo slide, Lan? Isso, obrigada. A transição, ela se trata exatamente de um estágio intermediário entre uma situação e outra. E por que nós estamos, a gente, no momento, está numa transição de era, né? Já estávamos antes da pandemia global, gente, já estávamos numa transição de era. Aí vem a pandemia, entra num momento de transição da sociedade aceleradíssima em todos os aspectos. E aí, do ponto de vista individual, as pessoas também se veem nesse momento de transição. E o que é a transição? É não ter chão. Por quê? Porque é exatamente a passagem de um ponto relativamente mais estável, mais conhecido, para outro ponto relativamente mais estável, mais conhecido. A transição, ela se dá na passagem. Tem chão aqui? Tem estabilidade? Não, não tem. Isso é o movimento de transição. E aí a tendência é que muita gente se sinta assim, meu Deus, cadê meu chão? Eu estou sem chão, não sei para onde eu vou, não sei para onde eu vou. Porque a gente, às vezes, se afoba demais sem se permitir curtir o momento de transição. E a jornada da transição por si só, ela já é lotadíssima de aprendizados, né? E quem tem vivido essas transições profissionais sabe exatamente do que eu estou falando. Então,
o que isso tem a ver com a história de ser lifelong worker? Primeiro, aqui a questão da leitura de sinais. Então, quanto mais a gente trabalha essas nossas habilidades de futuros, né, entre pensamento antecipatório, o que estão chamando agora de alfabetização de futuros, que é a tradução de Futures Literacy, que é uma das grandes cadeiras lá da Unesco, que a Unesco já vem trabalhando nisso há um tempo, mundo afora, e que agora está começando a chegar essa discussão aqui no Brasil, que é sobre a ideia de todo mundo precisa se desenvolver para entender como os futuros são construídos. O que eu quero dizer com isso? Não é todo mundo virar futurista, gente. A gente nem... Parte do que a gente diz, né, no meio de futuros, alguns pelo menos dizem, e eu super acredito nisso particularmente, é que a profissão futurista ela já está fadada a morrer, porque a ideia de você dominar futuros como eles são criados é um conhecimento que tem que ser transversal na sociedade. Ele está muito mais para uma habilidade do que para uma profissão. Ele ainda é uma profissão hoje, mas é mais ou menos disso que se trata a alfabetização de futuros, e é uma outra grande habilidade que nos ajuda muito nesses momentos de transição, porque esse tipo de habilidade é o que nos desperta muito mais para essas leituras de sinais que não são tendências. Quando a gente fala de sinais, a gente está falando dentro da área de futuros. A gente está falando de sinais que são sinais muito mais fracos, antes de começarem a sair na mídia como tendências, né? Então, na transição, quando a gente começa a se conectar mais com as nossas intuições e entender como que a gente faz a leitura desses sinais por meio de pensamento antecipatório, mas de forma... tem metodologia para isso, né? Depois de tantos anos aí do campo de estudos aí de futuros no mundo em desenvolvimento, a gente começa a lidar com as transições de uma forma muito mais leve, de uma forma que a gente realmente abraça assim, o caos, a gente abraça, a gente se joga no fluxo, a gente consegue extrair o melhor de cada situação, cada obstáculo, cada pepinão, a gente fala, vem aqui que eu uso disso de trampolim e vou para o próximo passo. Mas por quê? Porque a gente está fazendo leitura de sinais e fazendo pensamento antecipatório o tempo inteiro, né? De forma adequada. Porque parte do problema do pensamento antecipatório, o pessoal fala, mas quando eu penso demais no futuro, eu já começo a ficar ansiosa. É porque isso não é a forma adequada de se trabalhar o pensamento antecipatório. E é disso que o foresight estratégico se trata, né? Então, voltando aqui, tem essa questão das transições. Nós passaremos por muito mais transições daqui em diante. E o quanto que fomos preparados como sociedade para lidar com tantas transições. Se a gente está com dificuldade, estou falando de uma forma geral, talvez você que esteja me ouvindo especificamente não, né? Mas se a gente está com uma dificuldade como sociedade, de uma forma geral, de passar por essa grande transição, por esse grande momento de transição, que a gente está falando de transição de era e transições profissionais, pessoais, imagina ainda uma bateria delas nos próximos 30 anos, né? Então, é muito disso que se trata. Lan, se puder passar mais um pouquinho, por favor. E aí vem a ideia do você está pronto para viver 100 anos. Gente, eu digo para todo mundo, quem me conhece há anos, eu falo, eu vou até os 120, eu não tenho a menor dúvida disso, até os 120 fisicamente, tá? Porque eu também sou ativista quântica, né? Estou me formando aí para me tornar ativista quântica, então eu não tenho a menor dúvida, na verdade, que eu sou eterna. Né? Mas fisicamente falando, eu acho que eu vou até uns 120, então isso é parte do que me move a nos ajudar a construir esses futuros, porque se antes eu dizia, quando eu era mais nova, que eu queria trabalhar até os 80, hoje eu já quero trabalhar até os 100. Eu quero, acho que, curtir a vida, assim, sem pensar nada de trabalho, talvez nos 20 anos finais. Mas, ainda assim, até uns 100 eu quero estar super nativa. Só quero estar, assim, mais tranquila, trabalhando umas 2 horas por dia em média, tudo bem, mas ainda assim nativa e conectada com o mundo, né? Então, a Elaine vai trazer aí um pouco desse papo de longevidade para a gente. Bom, emendando aí no que a Cássia trouxe, né, a pergunta que fica é se a gente já está pronto, porque isso não é mais futuro, né? Isso é real. A gente, a cada ano, né, as pessoas que nascem, elas ganham pelo menos 3 anos de vida. Então, existem projeções, né, de que até 2050 nós teremos no Brasil 31% das pessoas com mais de 60 anos. E até 2100 no mundo, a gente deve ter 21 milhões de pessoas com mais de 100 anos. Né? Então, é uma realidade. E aí a gente vai para todas essas questões aí, né, que a gente já começou a falar. A gente se planejava para trabalhar até os 60, né, e de repente você vai viver 100, então 60 é praticamente metade da vida. E como a gente vai começar a desenhar esses próximos anos, né, com o aprendizado que a gente está
cada vez mais acumulando e fazendo aí novos formatos de aprendizagem, que provavelmente a gente não vai querer parar de aprender, porque a gente vai ter muito tempo para aprender ainda, né? Não tem mais aquela grade, né, escolar, me formei e parou. E pensando também no lado financeiro, né? A gente tinha uma meta ali, né, de um tempo de vida e proporcionalmente ali a sua previdência, né, que hoje a gente nem sabe, né, uma previdência pública a gente nem sabe até quando vai existir, mas até mesmo a privada, né, você conseguia se preparar, né, provisões ali por um tempo. Então hoje é pensar muito além disso, né, pensar financeiramente e também mesmo no que a gente quer estar fazendo, que é o que a Cássia trouxe e que a gente acha super importante, a gente pensar no worker aí, né, como uma coisa prazerosa. Por isso que sim, tem que ser prazeroso, e tem que estar ligado ao seu propósito, e tem que estar ligado ao seu crescimento de autoconhecimento, porque vai ser muito tempo, né? Então, essas 4 transições, eu, por exemplo, posso dizer que eu estou na minha grande transição de carreira agora, e a Cássia fala, você vai ter pelo menos mais umas 3 ao longo da vida. E assim, o seu mundo muda completamente, né? O círculo, né, que você tem ali de amizade, de pessoas que trabalham com você, o círculo de aprendizado, então você acaba mudando todo o seu foco, o seu currículo, né, digamos assim, é uma transição completa. Então, quando a gente pergunta se a gente está pronto, é isso, a gente está pronto para ter esse olhar, né, tanto para a nossa área financeira, emocional, de autoconhecimento. E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos que vocês já devem até ter visto, mas esse é bem... Hoje, para a gente, é divertido, né? Essa notícia de 1904... ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos. Em 1904, 42 anos era uma velhinha, né? E hoje a gente já vê aqui notícias como essa, né? Aos 91 anos, a cirurgiã mais velha do mundo faz cerca de 4 operações por dia. Então, assim, é por isso que eu falei, não é futuro, né? Já é presente. Hoje eles ainda são poucos, mas cada vez mais serão muitos e muitos mais. Né, pessoas na ativa, então, quer dizer, gente, quanto essa pessoa está lúcida, quanto essa pessoa continua aprendendo para poder estar fazendo cirurgia aos 91 anos. Essa é tudo, né? É lifelong learning, worker e tudo mais. E aí falando, né, justamente do que a gente trouxe aqui hoje, a gente está no festival de aprendizagem autodirigida, a gente está falando de aprender, de não parar de aprender e de aprender sozinho, de aprender a aprender, né, que é muito do que, quando a gente fala de aprendizagem autodirigida, a gente fala da gente conseguir aprender de forma autônoma, né? Eu escolho o que eu quero aprender, eu desenho o formato que eu quero aprender. Então, tem um mindset muito próximo de quando a gente fala em lifelong worker, porque eu estou falando aí de autoaprendizagem, autogestão. Então, essa parte do auto é tudo. Eu tenho que desenvolver essas habilidades em mim, né? E tem todo o lado também que a gente casa aí com um lado de relações, né? Porque eu tenho que permitir experimentação, tenho que experimentar novas formas de trabalho, provavelmente com outras pessoas, ter outras relações, experimentar coisas diferentes, envolvem pessoas, envolvem segmentos diferentes. Né? A gente fala de inteligência coletiva, que é aquela história, né? Tem tantos conhecimentos, aqui todo mundo contou um pouquinho, né? Que adora aprender, né? Que vai da parte de humanas a exatas e, às vezes, né? Se sente até um peixe fora d'água ali, porque circula por tudo, mas isso é o quê, né? A gente buscando conhecimento que a gente não dá conta, né? De tanta complexidade que tem hoje, né? No mundo. Mas mesmo a gente buscando todo aprendizado, a gente precisa se plugar com outras pessoas que complementam o que a gente sabe ou o que a gente está aprendendo. E aí você tem a inteligência coletiva. Né? Então a gente vai ali do auto, né? Autogestão, autoaprendizagem para coisas coletivas, né? Que é experimentar com outras pessoas, que é plugar com outras pessoas para ter um trabalho ali que consiga resolver desafios mais complexos. E para tudo isso a gente precisa ter colaboração, né? Então eu tenho a parte de fazer sozinho, de me autoconhecer, e eu tenho a parte de me relacionar com o outro para poder aprender mais, para poder colaborar, para poder resolver coisas complexas. Então, nessa intersecção, né, do eu, né, com as relações e do aprendizado com o trabalho, começam a nascer novos formatos de trabalho. Porque onde eu coloco tudo isso, né? Então, um pouco do que a Cássia trouxe. Eu vou aprender, e aí eu também começo a perceber que o meu saber, né, as minhas necessidades, o que eu estou buscando, não cabe mais também no formato de trabalho de hoje, né? De eu trabalhar ali das 8 às 5, fazendo a mesma coisa todo dia, no mesmo segmento, com as mesmas pessoas. Eu quero expandir tudo isso. E aí começam a surgir novos formatos de trabalho. Por mais a gente tem ouvido falar essa coisa do on e do off, mas é muito além disso, né? Quando a gente fala de novo formato, a gente está falando de uma forma diferente de agir, uma forma diferente de se relacionar e de aprender, né? Porque para a gente trabalhar nesses novos formatos, a gente vê cada vez uma lista aí, né, das habilidades necessárias para o trabalho do futuro e tal. E aí eu queria contar um pouco para vocês do como eu atuo hoje, né? Eu trabalho muito em rede e
desde assim, hoje eu trabalho em umas 4 redes, né? Então a gente já começa aí que a Cássia chama do poliamor, né? Você não é a Elaine da Lifelong Workers, você é a Elaine que circula em diversas redes e faz o quê? Você dá suas habilidades, né, suas melhores habilidades para cada uma dessas redes. Então, em uma rede eu colaboro facilitando, na outra rede eu colaboro usando minhas habilidades de design thinking, né? Na outra rede eu construo comunidades, na outra rede eu vou para aprender, né? Eu troco ali com outras mulheres empreendedoras, cada uma leva alguma coisa, a gente aprende. Então, não é um formato jamais fechado, né? Eu não tenho que ficar em um único papel, em um único lugar, e aí você vai aprendendo cada vez que você não quer isso, né? No meu caso, né? Eu não quero, porque assim, se eu ficar só num lugar, eu vou aprender só, né? Eu estou limitada àquelas pessoas, aquele segmento, aquele ambiente. Então, eu sempre falo para cá, assim, posso até fazer uma pequena intervenção aqui de algo que eu lembrei, que veio muito nesse lugar? Acho que o que a Elaine está trazendo também é uma das coisas que a gente fala muito da questão da profissão. Gente, quando a gente pensa na ideia de profissão hoje, o quão limitante ela é. E um dos trocas que nós fizemos, que é um episódio semanal que a gente faz no YouTube toda terça-feira, foi recente, um mês e meio atrás, né? Alguma coisa assim, né, Lan? Foi com o Bretas, né? Eu e o Alex Bretas, e o título foi exatamente esse: Crie a sua profissão. Porque, pautado nisso que a Elaine acabou de falar, como é que ela pode chegar num lugar, ou responder um formulário, ou chegar e se apresentar? Tipo assim, tá, mas o que você faz? Começa a ficar, inclusive, complexo, ficar explicando o que você faz, porque na cabeça das pessoas, elas estão esperando, assim, você responder como se fosse uma caixinha, uma profissão, né? Desculpa, eu só queria fazer esse adendo, porque veio super a calhar, não, que é exatamente o caso que você está trazendo, né? Tem muito o que você faz, Elaine? Qual a sua profissão? Às vezes eu falo, gente, quem olha meu LinkedIn vai achar que eu tô mentindo, que eu sou maluca, porque eu coloco lá que eu tô em umas 4 redes, né? Eu vou falar, como ela consegue estar em todos esses lugares ao mesmo tempo? Porque eu não tô o tempo todo, né? Então é isso, né? Aí entra a questão que eu trouxe aqui, né? Da autogestão. Então, como eu vou gerir meu tempo? Como eu vou também saber, né, se a minha habilidade ela faz sentido naquele lugar? Então, tudo isso faz parte da autogestão, né? E muito também que eu trouxe para vocês falando de autoconhecimento, né? Para eu ter autogestão, eu preciso me conhecer em primeiro lugar, né? Então, saber como eu me conhecendo, sabendo o que eu gosto, eu sabendo o que eu tenho de habilidade, eu sabendo com que tipo de pessoa eu quero me relacionar, é que eu consigo atuar em redes, atuar em lugares em que a autogestão é necessária, que eu sei quando eu sou liderada, quando eu tenho que liderar. Então, essas situações, né, elas se alternam. Então, em alguns momentos você lidera, em outros você é liderado, em uns você ensina, em outros você aprende. Então, tudo isso faz com que você tenha um modelo diferente aí, né? Tanto de trabalho quanto pessoalmente, né? Das suas emoções, das suas relações, permitir tudo isso, né? Então, eu acho que é uma coisa como a gente sempre fala na Lifelong Workers, né? Nem todo mundo vai querer sair de um trabalho formal e trabalhar em rede, e tá tudo bem também, porque ela pode ser uma empreendedora, ela pode trabalhar o autoaprendizado estando numa empresa e aprendendo a se autogerir e gerir o seu tempo para ter tempo de fazer o que ela tem que fazer no trabalho e sair de lá e aprender e fazer outras coisas. Então, é muito mais um mindset do que um formato, né? E alguns se apaixonam pelo formato e querem viver ele intensamente como eu estou fazendo nesse momento. Mas outros não, outros querem, né, umas pitadas ali de lifelong workers, né, mas querem continuar tendo uma certa segurança, tendo ainda o crachá e tudo mais. Mas a gente enxergou muito, né, falando do festival, essa fusão, né, entre os workers e os learners, né, que é onde a gente se conecta aí nesse meio. E aí a gente traz aqui também, né, umas pitadinhas de provocações, insights para vocês, né, quando a gente fala aí qual vai ser o perfil dos profissionais, né, da nova década. Então, uma das dicas aí é crie sua própria lista, né? O que a gente quer dizer com isso? Eu até contei para vocês, a gente vê milhões de matérias aí, né? Como vai ser o futuro do trabalho, né? Quais habilidades você precisa ter, mas o que você quer ter, o que você quer ser, como você quer construir esse futuro? Você vai se encaixar no futuro que alguém está construindo ou você quer construir o seu futuro, o seu caminho, o seu formato de trabalho? Então, aí volta a questão de se autoconhecer para poder criar esse seu futuro. E quando a gente fala desse futuro, não é o que já está dado, né? É pensar, como a Cássia traz, nos sinais, né? Em tudo que ainda está por vir e já ir se antecipando e podendo começar a construir agora esse futuro. Quando a gente fala da autogestão, eu já trouxe bastante, porque é um tema que eu adoro, né? Então, do desenvolvimento da autogestão, que eu acho que para qualquer tipo de trabalho é a base, né? Cada vez menos, estando em uma empresa ou não, hoje eu enxergo cada vez menos a gente tem que depender de outras pessoas fazerem a sua gestão, né? Dizerem o que e como você tem que fazer, e cada vez mais isso é uma coisa que a gente precisa desenvolver,
né, para circular em qualquer formato de trabalho. E o não espere que alguém resolva vem muito da questão, até ligada muito à empresa, né? Que a gente sempre fala assim, mas a empresa não me dá curso. Mas na empresa não tem tempo de fazer tal coisa. Então, assim, a gente sempre espera que a empresa vá prover, né, um curso diferente, ou que a empresa vá te dar aquele tempo que o Google dá lá, né? X% do seu tempo para pensar em projetos que você gosta. E nem toda empresa vai acontecer isso, né? Então, cabe a quem, né? Cabe a gente, né? Não ter essa postura tão de esperar, né? Essa coisa mais patriarcal, que alguém vai prover, que alguém vai te trazer, mas muito mais, né? Você tendo essa questão de enxergar o que você quer para o futuro, você fazendo sua lista, né? Você conseguindo fazer a sua própria gestão e também olhando como dono da sua carreira, da sua vida, da sua transição, isso tudo está na sua mão, né? Então, acho que é essa mensagem, é isso que a gente quer trazer aqui, né? O futuro, né? Você começa a criar agora e ele está na sua mão. E aí tem umas frases aí que a Cassi vai trazer para a gente umas inspirações a mais, aí de gente que vai falar melhor do que eu estou falando aqui, vai trazer muito mais inspiração. Aqui a gente já vai fechando mesmo o papo, né? Mas eu acho que assim, a mensagem principal é isso: o maior inimigo que você poderá encontrar será sempre você mesmo, ou você mesma, e é muito do que a gente busca trabalhar aqui no mindset de lifelong workers, em vez da gente ficar reclamando, a empresa, o governo, isso, aquilo. Gente, sempre vai ter os E aí, o que a gente vai fazer, né? Então a gente parte muito mais para esse lugar mesmo do protagonista e da autorresponsabilidade, da autogestão, entendendo que ainda assim somos todos interdependentes. Mas sermos interdependentes não significa necessariamente que a gente precise depender daquele sistema. Por exemplo, se a gente está reclamando lá das empresas que não nos contratam, gente, tem uma infinidade de outros trabalhos que estão sendo disponibilizados aí no mundo, mas a gente também precisa estar exatamente, a gente precisa estar disposto a acessá-los, e para estarmos dispostos a acessar essa abundância de trabalho todos, a gente também precisa estar disposto a se reconstruir, a se ressignificar em muitos aspectos, né? Então, acho que é uma mensagem aí. Tem mais ou fechamos aqui? Aqui, se a gente for continuar mais um pouquinho, a gente tem uma proposta. Vamos passar, passa esses dois, por favor. Pode passar. E é isso. E aí, para fechar aqui, então, o nosso discurso é que o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância. O que vocês acham que é? Alguém daria um chute? A falta de curiosidade, eu acho. Ai, quase matou, quase. Essa eu já conhecia a frase. É a ilusão do conhecimento, que é dito da... quase a Stephen Hawking aqui com a gente, gente. Adorei. É exatamente isso, é a ilusão do conhecimento. E eu, por exemplo, que venho aí investigando muitas coisas sobre física quântica, tanto estou pegando pelo viés mais da consciência, pela linha do Amit, mas pelo viés da linha do tempo, que muito me interessa, trabalho com futuros, com criação de futuros, eu quero muito entender a lei do tempo, né? Entendendo cada vez mais que, passado, presente, futuro, que é um pouco isso que a física quântica começa a investigar, está tudo aqui, tudo junto, misturado, não é essa... A gente também tem uma ilusão de que o futuro está à frente quando ele não está, né? E tem todas essas discussões. E aí eu fico pensando, gente, como a gente pensa que conhece as coisas e a gente não conhece nada, né? E tá tudo bem. Eu, pelo menos, adoro ser uma aprendente eterna e espero, como aquela cirurgiã de 91 anos está ali, assim, olha, para estar ali naquela função, não tenho a menor dúvida de que, com certeza, ela deve estar bem atualizadinha, né? Então é isso, pessoal. Queria ver, assim, a gente até tinha pensado aqui numa dinâmica rápida entre nós, mas eu acho que, acima de tudo, já está um pouco tarde, queria fazer uma checagem com vocês também, como vocês estão. Eu, particularmente, Lan, não sei o que você acha, mas eu abriria aqui uma plenária para ver o que o pessoal quer trazer, assim, do que emergiu de tudo isso que a gente trouxe um pouquinho. Ótimo. O que você acha? Acho ótimo, já são 9 horas também, começar uma dinâmica agora, ninguém vai aguentar muito tempo aí, né? É uma dinâmica curta, mas eu acho que a gente, mais legal que o papo entre nós nesse momento, o que vocês acham? Rico, pode ser? Acho que vai ser mais rico. Queria só dar um recadinho aqui que eu deixei para vocês aqui também no chat. A gente tem um programa semanal do Lifelong Workers, Trocas que Transformam, e a gente selecionou 3 que tem a ver com o que a gente conversou aqui hoje, né? Modelos de trabalho,
Construindo a Profissão do Futuro, trabalho em rede. Então, deixei o link aí se vocês quiserem saber um pouco mais, mergulhar aí no que a gente deu uma pincelada, tem bastante coisa legal aí para ver. Muito legal. A Alessandra quer falar? Muito bom, obrigada, Alain. Quero. Na verdade, fiquei com uma dúvida, assim, porque quando a Cassiana estava explicando lá que eu tinha perguntado, a minha internet caiu. E aí eu não peguei explicação. Aí eu falei, mas tudo bem, vamos. A minha dúvida, acho que é a principal, tipo, vocês trabalham com transição de carreira, é isso? O lifelong worker, vocês trabalham com isso? Eu entendi o termo, Sim, tudo, isso, mas eu não entendi com o que vocês trabalham. É isso, a gente trabalha com transição de carreira, só que assim, não é, por exemplo, a gente não trabalha com coaching, não tem nenhum coaching dentro da lifelong worker, isso não é uma crítica, de forma alguma, mas são modelos e formas da gente trabalhar a própria ideia da transição por metodologias, conceitos, desconstruções bem distintas. Mas, em outras palavras, sim, a gente trabalha com transição de carreira, transição de vida, transição de negócios. A gente trabalha busca ajudar a sociedade a se entender com transições e se preparar cada vez mais para essas transições, especialmente as que afetam a sua vida profissional, independente se você é empreendedor, está na empresa e tal, mas está muito relacionado com essa ideia da nossa renda, né? Assim, da nossa fonte de receita e da nossa própria sustentabilidade a longo prazo. Por isso, lifelong worker, por isso, lifelong learner, né? Então, é isso. E aí, entre algumas coisas, um dos serviços, né? Nem gosto de chamar de serviço, mas uma das propostas que nós oferecemos é esse workshop de futuros pessoais, que a Ângela, inclusive, é uma das participantes aí da turma que está no ar. Maravilhoso, estou amando, adorando. Ai, que bom. Obrigada, Ângela. E realmente, para quem tem passado, assim, é bem transformador, porque é uma forma de você pensar na sua vida e na sua carreira e nos seus... Olhar, assim, para a sua vida. O workshop chama Minha Vida e Trabalho rumo a 2025, que eu dou uma esticadinha para 2030, tá, gente? Eu puxo todo mundo e falo, 2025 tá muito aí. Vamos pensar em 2030, depois a gente faz um planinho aí para ver como é que a gente vai estar em 2025. Até parece. Mas é isso. Mas tem também um programa que chama Experimente-se como Lifelong Worker, que é uma outra proposta, de você começar a sentir um pouco mais essas novas economias, essa ideia do trabalho em rede, essas novas dinâmicas de trabalho, mas a gente gosta muito menos de teoria e a gente gosta muito mais de fazer as coisas, que é isso que vem o lado da aprendizagem, assim, é a aprendizagem de todo o novo mundo na prática, é muito menos teórico e assim, cai aqui que a gente faz e a gente aprende, né, Elaine? Acho que a Elaine que está no núcleo aí também está vendo que, nossa, é um salto exponencial, é um salto quântico, assim, para onde vai o conhecimento a hora que você põe a mão para fazer, né? Fazendo, literalmente o lema, né? Eu não sei se tem muita gente para falar, vou esperar um pouquinho, mas eu queria dar um depoimento depois, rapidinho, né, se der tempo. Ai, que bom. Legal, muito bom. Não sei se vamos ver se alguém vai querer falar. Até legal, tem a mãozinha aqui, né? Não sei se todos conhecem, pessoal, aqui no Reactions, né? Aí está escrito Raise Hand. Temos alguns comentários aqui no chat também, mas se alguém quiser abrir o microfone aí, seria legal levantar a mãozinha até para a gente se situar aqui mais ou menos quantas pessoas gostariam de trazer. Matabi, né? Matabi que fala, né, Matabi? Ele trouxe aqui algumas considerações no chat também, agradeço. Posso ler, Matabi? Pode ser? Ele colocou aqui, uma das mais importantes declarações de Einstein mais importante que o conhecimento é a imaginação. Já pensaram o que ele quis dizer com isto? Adoro, é exatamente isso. O nosso poder, e muito do que a gente trabalha no Foresight Estratégico está nesse lugar também, Matabi. E que tem a ver com a história da gente trazer e reavivar as próprias crianças para as nossas próximas gerações todas reativarem a imaginação. Quer dizer, a gente nasce imaginativo por natureza, né, gente? Basta a gente observar qualquer criança o quão imaginativa ela é. Só que somos nós, adultos, que vamos matando, tolhindo essa imaginação das crianças. E aí depois a gente chega num ponto da vida, um ponto de mundo que a gente fala, gente, agora a gente precisa aprender com as crianças a fazer tudo isso que a gente está tentando matar nelas. É exatamente isso. A imaginação
é a maior potência aí da nossa humanidade. Legal. Mais alguém ou podemos passar a palavra aqui para a Alessandra? Vai lá, Ale. Parece... Acho que ninguém vai falar. Então, vou aproveitar. Não, na verdade, meninos, eu queria falar que eu me identifiquei muito com vocês, com o que vocês estão falando, porque eu sinto exatamente isso que vocês falaram. Eu nem sabia que existia isso, né? Tipo, é aquilo que acho que o Zé falou, não sabia que existia um nome para isso, né? E assim, E o meu depoimento é o seguinte, por que eu me identifiquei? Porque eu gosto muito de aprender tudo, e eu sou professora de rede pública, e hoje eu tenho 44 anos, e há 2 anos eu me sinto, tipo, presa, né? E eu fico sempre me questionando isso, porque é incrível, né? Eu lido com a questão da educação diretamente, né? Eu influencio muita gente diretamente, e eu me sinto num sistema completamente preso, né? E eu quero, essa é a palavra, eu acho, sabe? Expandir. E tudo que você falou, a questão do quântico, a questão de ouvir a intuição, enfim, eu tô há 1 ano eu fui diagnosticada com síndrome de burnout, não sei como que fala, e aí eu tô parada e, tipo, desesperada, né? Tentando achar esse caminho, né? Uhum. E é isso. Por que eu me identifico? Porque eu sou uma pessoa que adora aprender e tô num lugar que é fechado. Apesar de ser uma escola, é completamente fechado, né? E aí fica aquela luta, né? E essas questões que vocês falaram, né? Da gente abandonar muitas coisas para vivenciar o novo, né? E algo me chama e eu não sei para onde é. Entende? Eu sei que alguma coisa está me chamando, mas eu não conheço o caminho ainda, entendeu? E saiba aí, que além muito de legal, você tem assim de gente legal. com esse mesmo sentimento, é isso mesmo. Que bom, feliz aí com... Obrigada. E eu quero mais, como é que a gente faz? Não tem aqueles learning, né? Pode learning, não sei. Me passa aí no chat privado, de qualquer forma, se você quiser me passar seu número, eu anoto aqui. Alguns links que a Elaine passou aqui, eu te passo mais alguns também que vêm bem de acordo aí com um pouco disso que você está sentindo. Te passo alguns artigos nossos também. E aí, tá lá, estão todas as redes lá, a gente está no YouTube, no Insta, no LinkedIn, tá? E aí a gente vai se falando. Uhum. Oi, Paty, você ia falar alguma coisa? Desculpa. Tá sem som, Paty. Eu pus no chat para a Alessandra, com a história dos Learning Pods, se você quer puxar, sente que tem um monte de mais gente deve ter, querendo falar mais sobre isso, aprofundar, montar um grupinho, são basicamente 2 encontros. Eu pus ali, você consegue achar informação disso no site, lá tem também da história do manifesto, tem todos os nossos meios, aonde a palestra vai estar, a Ângela queria saber, né? Onde as palestras ficam, todas as gravações vão para o YouTube. Então, eu pus lá no chat todos os nossos links para vocês terem como seguir com essa semana e com esse movimento. Já deixou várias opções também para seguirem pelo Lifelong Workers. Eu amei escutar vocês aqui. Vejo realmente que não é à toa que tem muitas sinergias mesmo, né, Cássia? O que a gente faz, e fiquei mais curiosa até de saber, assim, em sabendo que vocês também são muito da linha do fazer e aprender nesse fazer, fiquei muito curiosa de aprender que ferramentas vocês estão usando para trabalhar com cenário, e transições, a gente... Na teoria U, trabalha muito com o teatro da presença social, que traz o corpo, né? Uhum. Tem essa pegada de não ser mais baseada no passado, mas deixar o futuro emergir, e vejo total complementaridade com o que vocês trouxeram. Então, saio com muita vontade ainda mais vontade da gente seguir o papo. Ah, que bom! Fico feliz, e eu já vim acompanhando seu trabalho, né? Antes do Mundo é Mundo já, quando já fui impactada por isso, já me chamou mais atenção por conta de já perceber essas sinergias,
E aí, quando eu fiquei sabendo que você estava na mesma turma lá da Thelma, até aí no mall, eu falei, Theo, fala com a Paty, porque, assim, são muitas sinergias e o propósito comum, assim, então fico muito feliz também de te ouvir, Paty, obrigada aí, o Muda Mundo Já também é incrível, pessoal, não sei se todos aí conhecem, então... E Maccabi, eu vi aqui também você comentando, né, das transições, exatamente, muito legal saber que você já passou por todas essas transições. E aí eu queria só saber se você só pode trazer aqui rapidamente para a gente também, quanto que você se sentiu aprendendo aí com todas essas transições? Porque tensões a gente sabe que sempre tem, né? Mas, assim, você faria tudo de novo ou você acha que é tenso demais? Então, eu acho que assim, o professor, pelo menos eu me senti assim desde o início, tem que ser um eterno insatisfeito, né? Ele nunca está satisfeito, nem quando ele acerta, e às vezes acerta muito, mas isso não garante que a próxima turma ele vai acertar. Cada turma nova que vem é um mundo novo. Nada daquilo que você aprendeu, que você já tinha acertado da vez anterior com outra turma, vai dar igual. Então, até hoje, sei lá, 40 anos depois, você pegar uma turma nova, a primeira semana de aula é um maior frio na barriga, né? O que vai acontecer? Que turma é essa? O que vai rolar agora, né? Então, eu acho que é isso. Se você sente essa insatisfação o tempo inteiro, seja naquilo que você estiver fazendo, no ambiente que você vive, sempre tem porta aberta e tem coisa para fazer o tempo inteiro. Nunca tem tédio, nunca tem e nunca tem restrições. Eu acho que teve um evento aí, agora há pouco, né? Que é isso, às vezes você tem mais restrições do que oportunidades. Mas, por mais que eu tenha encontrado restrições, e a escola hoje é o maior universo de restrições que pode existir. Vocês não fazem ideia como é que funciona ensino superior hoje em dia. É uma cultura de curricularização absurda. A gente sabe, na verdade, em todos os níveis, né? A Ângela também trabalha um pouco com isso. Cada professor é especialista na sua matéria e mal e mal conversa com o cara da outra matéria. Então, é assim, uma coisa horrorosa e o pior é que o aluno não tem muita abertura. Ele simplesmente tem que falar, bom, já que é curricularizado mesmo, eu vou estudando pontualmente o que cai na prova para sobreviver nisso e pronto. E aí é terrível, né? Porque, assim, você conversa com um aluno num corredor ou num cafezinho, mesmo um aluno que é um bom aluno, que tem boas notas e tal, você descobre que ele não está aprendendo, que ele tem muito pouco curiosidade ou gana para aprender. Então, você fala, cara, está muito errado isso aqui, está muito ruim. As pessoas estão gastando tempo, dinheiro e inteligência para patinar no lugar. Não estão indo para lugar nenhum. E estão gastando tempo, dinheiro e inteligência. É um desperdício maluco. A gente fala de desperdício de água, de energia, de tal. O desperdício da inteligência das pessoas é um negócio absurdo nas faculdades hoje em dia. E aí, assim, você começa a ver o movimento das grandes empresas, Google, Microsoft e tal, eles estão dizendo claramente isso para o mundo inteiro. Nós não mais contratamos por diploma. Nós não estamos interessados em diploma para contratar as pessoas. E nós vamos começar agora a abrir a nossa maneira que a gente acredita e acha que as pessoas devem aprender. Mas, então, Maccabi, do ponto de vista sistêmico, tudo isso é mais realmente muito interessante. Eu só vou até dar um exemplo. O Zé Gil levantou a mãozinha aqui, né? Ele também quer trazer alguma coisa, mas um ponto que você trouxe, né? O Google fez tudo isso, começou a dizer, faz o quê? Faz um ano e meio que eles começaram a dizer isso. Eu, há 3 anos atrás, em uma das startups, né, que eu comecei,
Uma das cofundadoras não era nem formada ainda, mas era uma menina inteligentíssima. Ela passou em 3 universidades no Brasil, todas assim, federais, públicas, né? Passou para engenharia, isso, aquilo, mas ela, na verdade, ela é uma das que passou pela multiversidade aqui do Alex Bretas, porque ela já era da educação transformadora. Não sei se todos conhecem, Patrícia, não sei se você sabe quem é a Jade Shaibi, que está lá no MOL, eu acho que ela está no MOL também. E aí, quando eu chegava para apresentar o pitch na própria, quando nós fomos acelerados por uma grande aceleradora, quando eu dizia que eu bancava ter uma cofundadora sem diploma universitário, porque isso não invalidava de forma alguma toda a competência daquela menina e todo o brilho que ela tinha para explodir, todo mundo olhava para mim e falava assim, você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe o que você está fazendo. E aí isso tudo é parte do que eu falo, que quando a gente quer construir futuros e quando a gente sente que a gente sabe como fazer, a gente não tem que ficar esperando os grandes fazerem, sabe? A gente tem que começar o movimento pelas bordas, que são esses que são os sinais fracos, que começam a fervilhar. Alguma hora, algum grande vai perceber e vai falar, peraí que tem algum sentido no que esse povinho está fazendo aqui nas bordas, ó. Então, é muito legal isso que você traz, mas até me chamou a atenção, porque é exatamente isso. Quando eu falava isso há 3 anos atrás, todo mundo me chamava de louca. Todo mundo me chamava de louca. Só passou a ser legal quando saiu nas capas dos jornais que o Google e o Facebook estavam fazendo isso. Então, isso também é um pouco revoltante, sabe? E é nesse sentido que eu acho que a gente devia seguir um pouco mais as nossas intuições, quando a gente sente de verdade que faz sentido o que a gente está propondo, a gente tem que acreditar naquilo, e vão colar pessoas na gente. A Patrícia também, aí em todo o movimento, sabe bem disso, a Elaine está vendo nesse movimento em rede, né? Gente, você atrai gente para fazer o movimento acontecer. Então, desculpa ter te interrompido, mas aqui na hora me veio essa coisa. Toda vez que vem esse exemplo, né, do Google e do Facebook, eu falo, quando eu falava isso 3 anos atrás, todo mundo me chamava de louca. Mas é só uma brincadeira aqui entre nós, porque eu, de verdade... Bom, tudo bem que eu trabalho com as coisas que eu trabalho, então eu sou taxada de louca, de bruxa o tempo inteiro, né? Então eu nem me importo muito com o que pensam, porque faz parte das coisas que eu estudo e sempre proponho reflexões que mexem mesmo, né, com algumas coisas. Mas o que eu quero dizer é que, assim, poxa, quantas cabeças brilhantes não foram bem usadas exatamente por esse problema que você está dizendo, né? Então... E aí, eu quero só completar com isso, e, ao mesmo tempo, como que a gente, trazendo para a ação, né, você usou um valor aqui que também me ressoa muito, da autorresponsabilidade, né? Como que a gente traz para a gente, então, no meu mundo, botar o caos ali, esse entorno pode ser o pior do mundo, pode ser o mais difícil, né? Assim, o mais contaminado de nada do que a gente está vendo. Mais uma razão maravilhosa para a gente ver o que eu, no meu papel pequenininho, que nem você falou, Cássio, pelas bordinhas ali, o que pode ser uma ação que eu posso fazer agora, já amanhã, na minha próxima aula, né? Pode fazer uma diferença, que pode plantar uma sementinha ali, pelo menos em uma pessoa. Eu fui de todo esse sistema por um bom tempo. E foi com um livro, um professor falando sobre um livro, aquilo me trouxe e me abriu toda uma história com relação a comunidades que aprendem a aprender. A gente não sabe, mesmo quando a gente está nesses ambientes, a gente não sabe o impacto que a gente pode ter, né? O professor nunca soube o impacto, 30 anos depois, do que aquele livro, a trajetória que foi a minha vida em função, né, assim, daquele despertar ali, que só foi aprofundando. Então, eu queria deixar esse convite para quem está nessas áreas bem críticas, e já linkando com o que você está trazendo aqui, Cássia e Elaine, né, dentro dessa proposta da gente se repensar, se reinventar, conectando com as nossas paixões e com esse cenário do que a gente quer criar, de outras realidades possíveis, outras formas de aprender, o que pode ser uma açãozinha.
a ser feita lá, uma sementinha de amor que a gente joga assim, né? Sem expectativa, mas pelo menos a gente está fazendo a nossa parte, né? Uhum. Eu queria só fazer um comentário, tem aí acho que alguém que pediu para falar também, mas eu fiz até um comentário aí no chat, né? Mas eu acho que é o seguinte, o que mais me incomodou sempre, na vida inteira, como estudante, e eu vejo que isso incomoda, e isso é um problema para muitos alunos, é uma coisa chamada tempo. Na natureza, tem um tempo para uma planta dar flor, tem um tempo para uma árvore dar fruto, né? E na escola curricularizada, não. Você tem que aprender equação de segundo grau neste bimestre, porque no próximo já é logaritmo, no outro é não sei o quê. Ou seja, não existe tempo. E a minha experiência com tal é assim, o aluno, você dando um pouco de tempo para o aluno, um pouco de tranquilidade, ele chega onde precisa chegar. E de maneira surpreendente. Eu já tive escolas em que eu dei aula para a turma de primeiro ano colegial, segundo ano colegial, terceiro ano do colégio, que agora nem mais colégio, ensino médio e tal. Então, eu acompanhei esses alunos do primeiro ao terceiro ano. 3 anos de um período de adolescência onde uma revolução acontece. Eles mudam de tamanho, muda a voz, muda o jeito de andar, muda o jeito de falar, de vestir, de sentar e tal. E se você dá tempo e dá oportunidade, gente, aquele aluno do primeiro ano emperrado, com aquelas notas sofríveis e tal, tá lá no terceiro ano nadando de braçada, sem nenhum tipo de dificuldade e super confiante. Porque em vez de alguém pegar no pé que deve ser assim, deve ser assado, deu tempo, né? Então, tem um TED que eu não vou lembrar, de uma professora americana, que ela diz assim, então, né, quando um aluno tem alguma dificuldade, algum problema, ela diz assim, então, ainda você não conseguiu, ainda falta alguma coisa. Em nenhum momento você diz assim, não deu, você não conseguiu, você não fez, tal. Ainda, vai mais um pouco aí que você chega, vai lá. Uhum. E a questão que eu vejo nessa questão de mudança de profissões e tudo mais é assim, é um afã, um desespero de conseguir as coisas rapidamente. E elas não vão acontecer rapidamente. Tem coisas que precisam de um tempo. E muitas vezes esse tempo significa, às vezes, a pessoa sair do ar. Meses, um semestre e tal, sem ficar ouvindo nada, sem internet, porque ela precisa de um tempo. Chega uma hora que ela fala assim, ok, um monte de coisa que eu não tinha entendido, agora parece que faz sentido, e agora clareou. Mas muitas vezes as pessoas estão meio enroscadas, e aí que ela sai procurando mais e mais e mais informações, e mais interações, e mais coisas, e mais confusão acontece na cabeça dela. Muito bem colocado, Matabe. Esqueci, ai gente, me deu um branco o nome de uma pessoa que eu sigo, já lembro o nome dele, que ele fala da ideia de trazer um gap year, né, como uma coisa mais recorrente aí para os nossos anos, que é como se fosse, o gap year é um ano de, como que chama? Quando você tira, esqueci a palavra? Um ano sabático. Isso, como se fosse o ano sabático, mas que isso deveria ser recorrente nas nossas vidas, assim, sei lá, em ciclos de 5 em 5 anos, todo mundo devia tirar um ano sabático. E é parte das discussões quando a gente fala da gente ressignificar todo o trabalho, toda a vida, que é mais ou menos o seguinte, o que a gente precisa pensar em trabalhar, se matar, estudar, depois passar 30, 40 anos aí na aposentadoria sem fazer nada. Pelo contrário, a gente devia distribuir melhor esse tempo de aposentadoria ao longo de toda a nossa vida, e é mais ou menos essa ideia. A cada 4 anos você tira um ano, a cada 4 anos você tira um ano. Isso ia gerar muito mais saudabilidade para a gente como sociedade, como humanidade, em todos os sentidos. E é para isso que a gente trabalha, né, Elaine? Pessoal, o Zé Gil quer falar aqui ainda, são quase 9h30. Zé, se você estiver ouvindo a gente, se você quiser aí abrir seu fone, trazer o que você está sentindo, e aí na sequência a gente vai fazer um convite para a gente ir fechando por conta do horário também, tá? Aê, boa. Meninas, eu queria falar uma coisa aí, Matabe também,
baseado um pouco no que o Mahtab falou, porque eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que é muito culpa nossa, assim, mas não diretamente. Eu vou colocar o meu ponto aqui. A gente está acostumado a dizer que a gente vive e sempre tem um pouco mais para aprender. E isso gera um peso em nossas vidas que talvez a gente não esteja preparado. E essa é a causa da ansiedade, da gente assumir que na vida tem sempre um pouco a mais para a gente caminhar. E para mim, aí que está o problema, porque a gente tem que ter uma mudança de mindset na hora de encarar essa nova sociedade digital que a gente está caminhando, né? Porque o grande lance é por que está acontecendo tudo isso? As pessoas lá fora, no Japão, há um ano atrás, fizeram um fórum e eles já falam em sociedade 5.0, que é como as empresas ajudam a sociedade e as pessoas a construir um futuro melhor. E isso é muito importante, por quê? Porque uma coisa que a gente tem que colocar na nossa vida é que a gente tem que assumir que o homem do futuro é um polimata. E o que é isso? O polimata é o homem como Da Vinci, aquele cara que não olha para a área da disciplina, mas ele navega em várias áreas e dança com elas. Por quê? Em vez da gente assumir que a gente tem muita coisa para aprender durante a vida, a gente pode escolher uma coisa para fazer e dentro dessa coisa a gente vai aprendendo as dificuldades e quais as outras coisas que eu tenho que aprender para melhorar aquilo que eu tenho. E eu não preciso ficar num lugar só. E aí é muito legal você pensar assim, porque você pode ir pisando de disciplina em disciplina e tirando sabáticos de disciplinas enquanto você vai aprendendo as coisas. Só que a gente se enche de ansiedade porque a gente fala, tem um monte de coisa para ver, não dá para ver tudo e não dá para ver mesmo assim. Hoje eu passei o dia inteiro acompanhando o festival e trabalhando. E perdi fórum, perdi discussão, e porque é nossa vida também. Mas eu acho que essa mudança de mindset, de, cara, assumir que eu sou um polímata, eu vou aprender aquilo que eu quero aprender e o que me faz necessário, e não aprender um monte de coisa com aquela velha lógica, né, do capitalismo antigo, industrial, de eu vou aprender porque um dia eu vou precisar disso. A gente não precisa mais disso. Eu acho que a educação, mesmo que fragmentada, é um tipo de comportamento e de atitude que traz benefícios enormes, porque é o que você constrói ao longo da vida que te forma como pessoa, né? Tem uma frase muito bonita que diz assim, não é o onde se chega, é o como se vai, né? Então, eu cheguei lá porque eu tive, durante o caminho, um monte de colheitas e pequenas colheitas que me formou quem eu sou hoje. Então, acho que vale essa reflexão, assim. Eu acho que a gente tem que tirar esse peso de tem tanta coisa para aprender, ou ainda tem mais coisa, ou quanto mais eu aprendo, tem mais, assim. Eu não sei. Não sei se eu contribuí, se eu piorei a situação, mas é só uma opinião, assim, sincera mesmo, assim, de coração. Pelo contrário, particularmente eu adoro as suas provocações. Eu acho que cada vez que você abre o microfone, você traz umas coisas que eu falo, gente, isso aqui, dá para ser um tema inteiro da gente trazer uma galera para ficar falando, porque eu acho que tem coisas super profundas por trás do que você está dizendo. Então, daria para a gente explorar, assim, com uma galerona, sabe? Então, mais uma vez, queria te parabenizar, Isa, Gil, pela cara e pela coragem de trazer também esses pontos, essas provocações. Eu acho que é assim que a gente também vai criando novas reflexões, né? É isso, gente. Eu estou um pouquinho preocupada aqui com o horário, 9h30. Imagino que bastante gente cansada, né? E a gente, ainda assim, acho que tem que terminar com aquele sentimento de que foi legal, foi gostoso. Então, eu faço só um convite para saber se mais alguém ainda quer trazer mais alguma coisa, e tudo bem, mas só buscando ser breve para a gente já fechar, ou se estamos todos contemplados, porque, assim, papo aqui, em torno de tudo isso que surgiu, a gente sabe que teria para mais umas 3 horas, né? Se Deus quiser, iremos nos reencontrar, se o universo quiser, iremos nos reencontrar, já estamos aí conectados, mas alguém queria trazer alguma coisa ainda antes da gente fechar? Só em cima dessa última fala, né? Eu acho que, assim, como várias coisas, essa questão, essa jornada da autoaprendizagem,
corre um sério risco se, na cabeça das pessoas, isso se tornar mais uma obrigação. Quer dizer, é o que ele colocou, quer dizer, se for uma coisa legal, prazerosa, e tem uma galera legal, e está acontecendo coisas importantes, ótimo. Agora, se virar mais uma obrigação, dançou, porque tudo que vira obrigação acaba sendo muito mais destrutivo do que construtivo. Uhum. Bem colocado, Natália. Obrigada. Posso falar? Uhum. Eu perdi aqui. Eu queria agradecer vocês, muito legal, adorei. E aí eu fico aqui pensando, né? Quantas coisas existem e a gente não sabe, né? E tipo, se a gente que procura, porque pelo jeito todo mundo que está aqui procura muita coisa, né? Porque gosta de aprender. Se a gente que procura não sabe de tanta coisa que existe, imagina quem não procura, né? E aí eu fiquei pensando que isso que o Zé falou e que o Matávio falou também, eu só fico me questionando assim, que na realidade eu não sei se é uma cobrança, né, Zé? É só para a gente pensar. Não sei se é uma cobrança que vai haver, né? A gente se cobra de aprender ou de ir atrás das milhares de coisas, enfim, do que você disse. Porque isso é natural, né? Em quem está aqui, por exemplo, né? Pelo que eu percebi. Isso é da gente, ninguém vai tirar isso da gente. Porque se você gosta de aprender, você não para de aprender nunca, né? Isso é nato, né? A ideia é colocar isso, talvez, em quem tenha preguiça, não seja curioso, né? Porque a gente é. Então, mesmo que a gente não trabalhe com o que a gente goste, a gente sempre vai ficar aprendendo, né? Só isso que eu fiquei pensando, mas brigadão, pessoal. Eu acho super isso, só para ter uma coisa que, assim, tipo, o problema é o que a gente emana, né? A gente tem uma responsabilidade como autoaprendiz, né? O que a gente mostra para as pessoas. Então, às vezes tem um peso a gente falar que sempre tem coisa para aprender. E tem uma dica que eu posso dar para vocês que tem uma roda do saber que é muito bacana, os japoneses criaram, que é aquilo que eu sei, aquilo que eu não sei, aquilo que eu não sei que eu sei. E aquilo que eu não sei que eu não sei. Porque vai girando, né? Quando eu aprendo uma coisa, eu descubro que tem outras coisas para aprender, e aí quando eu descubro outras coisas, tem um universo ali que está escondido, que eu nem faço ideia que eles existam, mas eu sei que estão ali. Então, você trocar essa coisa de, tem um monte de coisa para mim aprender, mas trazer essa coisa do curiosismo, né? Então, aquilo que eu sei que eu não sei, e aquilo que eu não sei mesmo, eu acho que é uma abordagem diferente para o mundo. Eu acho que minha fala era mais nesse sentido, assim, o papel que a gente tem de emanar a autoaprendizagem. Pessoal, o papo está muito bom, mas a gente precisa mesmo fechar agora. Tem outras coisas rolando aí também. E foi incrível estar com vocês. Acho que é como a Cássia falou, né? A gente podia ficar aqui ao longo da madrugada aí, mas temos os contatos todos aí do festival, o site é Lifelong. Esperamos vocês aí nos encontros e nos trocas que a gente faz semanalmente. E a gente vai se conhecendo melhor. Boa noite para todos. Tá bom. Então, gratidão, adorei todas as trocas aí, conhecê-los, pessoal. Prazer, que eu não conhecia ainda. Boa noite. Beijo, tchau, boa noite. Gratidão, Cassi, gratidão, Elaine. Obrigada, Paty. Obrigada, prazer. Gratidão aos que ficaram até o fim. Isso aí. Vendo, participando, né? Várias formas de seguirmos. Beijo Beijo. aí. Tchau, tchau. Beijo. Gente. Tchau.